Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Peço desculpas pela demora em vir, né? Estou trabalhando muito, não só trabalhando aqui na escola, também tenho a universidade, fazer os trabalhos da universidade, participar das universidades, né? Tenho minhas pesquisas e ainda recentemente eu adquiri uma Kombi velhinha que eu estou restaurando, mas a bichinha é selvagem, rapaz. Enquanto eu tenho um manezão que é dócil, dificilmente dá problema. Não quer dizer, o manezão não dá problema, ele é um amor, né? Mas quando, por exemplo, eu tenho que tirar alguma coisa do manezão para, sabe, fazer uma revisão, o parafusinho sai com uma facilidade, tranquilo, né? Pô, agora a Combinha lá parece que tem vontade de pó própria, rapaz. Eita bicha retada da peste. E você vai tirar um parafuso, o parafuso quebra, o negócio é bruto, é selvagem ali, é complicado. Mas enfim, vamos partir para a aula. Na aula passada, peço perdão que só grava 50, só grava de 50 em 50 minutos, eu não sei como é que isso acontece. Professor, tem que mexer na configuração, eu não sei mexer na configuração. Para mim, a configuração que estava aqui é a configuração que eu estou filmando, eu não sei mexer na configuração, mas enfim. Eu estava falando nas aulas passadas de como você tinha, por exemplo, a igreja é hierarquizada, não é? E dentro da hierarquia da Igreja Católica, você precisa, né, ter experiência e estudar bastante, ter uma vocação para que você ascenda cargos dentro da Igreja Católica. E o que era muito frequente no período, quando os nobres, quando eles tinham bastante filhos homens, né, geralmente os mais velhos ficavam para administrar as terras do pai, envolvidos com as políticas, com a administração, com guerras, etc. E o mais novo, geralmente ele era destinado à Igreja Católica, só que por ele ser nobre, quando era destinado à Igreja, se ele fosse de uma família muito ilustre, quando ele era destinado à Igreja Católica, ele geralmente lá dentro ele tinha posições mais elevadas, sem tanto estudo, sem tanto esforço, muito pelo seu nome, muito pela sua família, né? E para os nobres isso era bacana porque ele teria um braço da sua família dentro de um poder, dentro de uma instituição que comandava basicamente o período e as encalacradas, as desavenças entre os nobres. A Igreja Católica, para quem ela cedesse o seu apoio, teoricamente seria o lado ganhador. Mas enfim, então isso causava muito descontentamento, como nobres adquiriam, nobres corruptos, mas por ter nome, eles adquiriam cargos dentro da Igreja Católica de excelência, enquanto muitos que estudavam, muitos que se esforçavam não. Então, é outro fator que causava descontentamento no período, mas vamos só retroagir. Aqui eu citei, divisão social, citei no sentido professor, o senhor não está escrevendo na lousa, especificamente para o oitavo ano, professor, o senhor não está escrevendo na lousa, eu não escrevo, dificilmente eu escrevo na lousa, não escrevo presencialmente, agora remotamente, mais difícil ainda, mas perceba que não seguro a mão de vossa senhoria, escreva o senhor ou a senhorita, mas professor, o senhor tem que, não tenho que escrever na lousa, eu não escrevo, não gosto de escrever na lousa. Dificilmente escrevo, só quando é necessário, E eu tenho a tese de que quando eu escrevo na lousa e faço um resumo na lousa, é um resumo que eu acredito que os senhores vão lembrar. Só que as nossas mentes, os senhores sabem que ela é muito diversa. Então, quando os senhores escrevem no caderno dos senhores, marcam os tópicos dos senhores no caderno dos senhores, a probabilidade de que os senhores lembrem é ainda maior. Professor, mas eu não gosto de escrever no caderno, eu lembro tudo de memória. Igual eu também lembro de memória, eu não escrevo no caderno, quando eu tenho aula na universidade, eu não escrevo também. Tá bom, não escreve no caderno, bacana, vai de memória mesmo, não precisa copiar nada. Professor, eu esqueço, então copia. Vai de vocês, tem a liberdade para fazer isso. E os alunos que eu tenho que marcam no caderno, é engraçado que eles geralmente possuem notas bem estimulantes, bem satisfatórias, Eles conseguem lembrar diretamente, certinho os resumos que eles próprios fazem no caderno. E tem alunos também que não fazem resumo no caderno, vão só ouvindo, vão só prestando atenção e na hora da prova leem tudo. Mas enfim,
Mas o que eu citei aqui, caso os senhores ou a senhorita, o senhor esteja aí marcando, eu citei divisão social no vídeo anterior, divisão social no período medieval, estrutura agrária do período medieval, que eu acabei de citar, e o pensamento medieval. Posteriormente, eu começo a citar já movimentos que vão lesar essa ordem medieval. Então você tem, por exemplo, o iluminismo, não, você tem o humanismo do século do século XII, século XIII. Eu lembro que eu tinha esquecido o nome, a aula passada, Francesco Petrarca, um humanista, um poeta, hoje nós chamaríamos de italiano, mas ele era de Florença, florentino, escrevia no vernáculo florentino, que hoje é o vernáculo, hoje é a língua italiana, o italiano. O italiano não existia em toda a Itália. A Itália foi unificada em 1871, e em 1871 aí o italiano é estipulado como a língua nacional da Itália. Aí o italiano não, aí o florentino é colocado como a língua nacional da Itália, florentino, diálogo vernáculo de Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, enfim, mas você tem, voltando agora, na época da unificação italiana, apenas 2,5% da população residente na Península Itálica, onde hoje é a Itália, que antigamente eram reinos todos fragmentados, terras da igreja, enfim. E quando a unificação italiana, apenas 2,5% da população residente na Península Itálica falava o vernáculo florentino. É por isso que é muito comum, você vai para a Itália, há uma oscilação linguística absurda de um lugar para o outro. Aqui você vai para o Nordeste, você vai para o Sul, você nota uma transformação linguística. Lá na Itália, isso por exemplo, é de uma cidade para outra, entendeu? É de um estado para o outro, enfim. Voltando. Então você já tem ali um movimento humanista do século XII, século XIII, e ele avança, Você tem século XIV, século XV, século XVI, como mostrei, o Erasmo de Roterdã. Junto com o Erasmo de Roterdã, você tem Tomás Moro, que escreveu o livro A Utopia. A Utopia, é esse mesmo, um livrinho pequenininho, A Utopia. Tomás Moro foi morto por Henrique VIII, ele era bem quisto por Henrique VIII, contudo ele começou a fazer críticas e o Henrique VIII teve que executar a lei do período, que era de matá-lo. Ele deu todas as regalias possíveis para que o Tomás Moro recusasse, refutasse, voltasse atrás daquelas críticas, mas ele não voltou e acabou sendo morto. Mas você tem o humanismo desde o século XII, você tem transformações no humanismo, mas é possível você ver humanistas até o século XIX. Não, depende, eu me considero um humanista. Você tem humanismo até no século XX, pouco, mas tem. Atualmente alguns se autoproclamam humanistas, mas enfim, você tem um movimento humanista que é um movimento que começa a abalar, minar as bases da Igreja Católica. Você tem as guerras religiosas, após a Reforma Protestante, como eu disse para os senhores, partindo de toda aquela manifestação de descontentamento com a Igreja Católica, todas aquelas manifestações de ojeriza, as corrupções existentes na Igreja Católica, as falcatruas, as maracutaias da Igreja Católica, você tem a criação de novas igrejas. Por isso, igrejas protestantes que protestaram contra a Igreja Católica. Só que, se por muito tempo houve uma hegemonia católica na Europa, e essa hegemonia ela era sustentada por conflito, quem não fosse católico, quem fosse contra a ordem da igreja, ele era perseguido, morto, e morto pela Igreja Católica. Existia isso daí, essa perseguição? Existia, só que ela não era tão explícita.
né? Ela não era tão explícita. A partir do momento que acontece a reforma protestante, torna a dizer, a Igreja Católica ela intensifica a fiscalização, ela intensifica os tribunais do Santo Ofício, ela intensifica os tribunais da Santa Inquisição, e ela sim agora começa a perseguir de forma mais velada, de forma mais descarada, de forma mais contundente aqueles que fossem críticos a ela. E se, por exemplo, eu lembro que eu trouxe senhor, eu quero ler um livro sobre a Santa Inquisição, ou do contexto medieval. Puta, tem O Nome da Rosa, lindo, fascinante livro do Umberto Eco, falecido, recém-falecido, escritor italiano. O Nome da Rosa. Senhor, mas como assim o Nome da Rosa? No livro, dentro do livro, não tem nada de rosa, é apenas um nome poético. Não tem rosa nenhuma dentro do livro, mas enfim. Só que é um livro difícil de ler, porque ali você tem o vocabulário medieval, principalmente daqueles letrados, dos membros da Igreja Católica, dos membros da Santa Inquisição. Era um vocabulário extremamente robusto, extremamente difícil de ser entendido por pessoas como os senhores, que não possuem uma leitura tão extensa, né? Eu, na época que eu li, eu já estava fazendo faculdade, encontrei algumas dificuldades, mas o livro é fabuloso. Não tem como ler o livro, é um calhamaço, um livro gigantesco, deve ter umas 600, 500 páginas, não tem como ler o livro. Faz o seguinte, assista ao filme, tem um filme, O Nome da Rosa, premiado o filme, muito bom o filme, professor, mas eu não tem outro exemplo? Tem, eu trouxe para os alunos do 8º B e 8º C, antigo 7º B e 7º C, coisas. Eu trouxe os livros, o livro do Domênico Scandella, do Menóquio. Nas aulas anteriores, eu lembro que eu cito uma passagem de perseguição religiosa aos judeus que está presente no livro do Carlo Ginzburg, mas tem outro livro do Carlo Ginzburg, que é Jus Vermes, onde você tem um moleiro, Menóquio, Domênico Scandella, conhecido vulgarmente um apelido de Menóquio, e ele lá ele tem críticas à Igreja Católica, mas ele é um cara solitário. Ele não é, por exemplo, eu sou crítico da Igreja Católica, eu vou montar a minha igreja. Não, ele não faz isso daí. Ele era um cara que o pessoal fugia dele. Se fosse, por exemplo, no século XII, as críticas que o Menóquio fazia, se fosse no século XII, no século XIII, diriam, puta, esse cara é louco, e a Santa Inquisição ia lá processar o cara, mas dificilmente iam condená-lo a alguma coisa. E eu falei, é doido, é louco, ou nem iam atrás dele. Eu falei, é louco, é chapado, é lunático, desvairado. Só que como Menóquio vive no século XVI, em plena Contra-Reforma, quando ele começa a fazer as suas críticas contrárias à Igreja Católica, a Santa Inquisição pega a primeira vez, ele é condenado, ele ia ficar a vida inteira preso, adoece, quase morre, consegue advogado, a família se mata, consegue advogado, ele consegue sair, fica dando aula de violão, tenta dar aula de escrita para algumas crianças, só que ele continua a fazer suas críticas à Igreja Católica. E a Igreja Católica aprende, condena e queima ele. Uma pessoa solitária. Ele tinha apenas as suas críticas à Igreja Católica, suas ideias, o que hoje nós chamaríamos de liberdade de expressão. Solitário. O cara trabalhava, nunca fez mal a ninguém, o Menóquio. Ele é só suas opiniões e foi condenado e morto por causa disso. Então, depois da Reforma Protestante, você tinha as guerras religiosas que são oriundas, das cruzadas contra os hereges, os mouros, os muçulmanos, os mouros ali no norte da África, especialmente ali quando os islâmicos eles eram eles controlavam a Península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal, Mas enfim, depois das cruzadas, você teve conflitos religiosos entre cristãos, Noite de São Bartolomeu,
conflitos religiosos extremamente encarniçados. Você tem conflitos religiosos na Inglaterra. Eu lembro que eu trouxe para a criançada o período da Bloody Mary. A Bloody Mary, né, que é a Maria, primeira filha do Henrique VIII, Henrique VIII, rei da Inglaterra, criador da reforma, criador de uma reforma dentro da igreja da Inglaterra. Ele criou a igreja anglicana, querendo ou não é uma reforma, querendo ou não é uma oposição à igreja católica. No contexto dele você tinha Martinho Lutero, João Calvino, a igreja anglicana do Henrique VIII, depois teve inúmeras ramificações, né? O Henrique VIII, ele é famoso porque ele teve vários casamentos, se não me engano teve 5 casamentos, Catarina de Aragão, Ana Bolena, que eu vi uma imagem que fizeram a reconstituição do rosto dela, até perdeu a cabeça, né? Guilhotinado. Eu vi, mas que pitel, que moça bonita, que espetáculo, cara. Você pega num período daquele lá, onde a higiene, onde o trato com o corpo, ele era precário, você ter uma moça, um anjo, um deleite, uma beldade como aquela Ana Bolena, dá para entender porque o Henrique VIII foi tentado a casar com outra mulher, mas enfim, ele se divorcia sem o consentimento da igreja, né? Tem lá, se eu não me engano, 5 casamentos, 2 das esposas dele perdem a cabeça, uma ele diz que ela tem mau cheiro, né? Que era ali com a Liga Protestante onde hoje é a Alemanha, aí ele mantém distância. A primeira ele diz que vai se distanciar dela porque ela não consegue dar um herdeiro homem, e depois você vai ter, ele vai ter a esposa definitiva dele, mas enfim, ele tem 3 filhos, James, a Maria Sangrenta, né, Bloody Mary, a Mary, que é a Maria, que é filha da Catarina de Aragão. Depois ele vai ter a Elizabeth. Parece que a Elizabeth no trono britânico parece que dura anos, né? Igual essa rainha aí que está agora. Ixi, a mulher parece que não morre, né? Não que eu estou querendo que ela morra, mas a mulher, nossa, você vê gente nascendo, você vê gente morrendo e a mulher está lá, né? Então é a Segunda Guerra Mundial e a mulher lá como enfermeira. Então mulher no trono britânico dura pra caramba, né? Mas enfim, você é a primeira Elizabeth, que é filha da Ana Bolena, que foi guilhotinada. Então, o Henrique VIII, com 3 filhos, ele tem o seu primeiro filho, o homem dele, né? É um menino muito frágil, muito frágil em termos salutares, né? De saúde, tinha uma saúde muito frágil. E ele reina por um pouco período e depois morre. Aí quem que vai assumir o trono? A Bloody Mary, a Maria Sangrenta, que era católica, filha da Catarina de Aragão, que era parente dos reis do reino, né, da família de Aragão, que era que tinha um reino onde hoje é a Espanha, né? Enfim, católica fervorosa. Ela começa a perseguir os protestantes na Inglaterra, a Maria Sangrenta, tanto que ela ganhou esse nome, Bloody Mary. Por que vocês acham que ela ganhou o nome Bloody? Ela passava aquele pó na cara lá que deixa a mulherada com a bochecha rosada. Não é isso daí, Bloody Mary, porque ela era sanguinária. Depois da Bloody Mary veio a Elizabeth, que daí faz uma conciliação, expulsa alguns, mas enfim. O que eu quero falar para os senhores? Neste contexto aqui, século XVI, século XVII, conflitos religiosos encarniçados. Você tem a noite de São Bartolomeu, que é um horror. Você tem conflitos ali no norte da França, você tem conflitos ali onde hoje é a Alemanha, né, que são pavorosos. Você tem protestantes depois no norte da Itália que causam também conflito com a Igreja Católica, né? Então, as guerras religiosas, querendo ou não, elas abalam a ordem intelectual da Igreja Católica, aquela ordem hegemônica medieval onde a Igreja Católica predominava, E essas guerras religiosas vão servir
como fonte de ojeriza, fonte de repulsa pelos iluministas. Eles que, ó, guerra religiosa a gente não quer mais. Então eles vão tentar encontrar mecanismos para que não exista novamente guerras religiosas. E depois, nos vídeos eu trato um pouquinho lá, que depois vão tentar teorizar o Estado laico, o Estado laico, um Estado que não seja de uma única religião. O presidente atual não sabe disso. Mas o Estado, ele não pode ser gerido apenas por um grupo religioso ou por uma religião. Então tem protestante, tem católico, tem umbanda, dentro dos protestantes você tem inúmeras ramificações, você tem os testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia, você tem a Igreja Universal, Presbiteriana, tem inúmeros, e tem inúmeras outras religiões também, islâmica, budista, teoísta, religiões afro-brasileiras. Querendo ou não, o satanismo é um tipo de religião, segundo... Senhor, qual é o conceito do senhor de religião? Eu não posso explicar aqui, que é muito amplo, mas o Estado ele não deve ser parte pri, ele não deve tomar parte nessas religiões. O Estado ele deve agir independente dessas religiões. Eu jamais posso vir aqui na escola e fazer... por exemplo, eu vou fazer todo mundo aqui rezar o Pai Nosso, mas espera aí, e quem aqui não tem religião? E quem aqui é de uma outra religião? E se tem um islâmico na sala? E aí? O menino vai ficar de fora? Não. Então, para ele não ficar de fora, vamos chegar aqui e vamos fazer... Todo dia nós vamos fazer uma oração, todo mundo de tapetinho, joelhado no chão, direcionado para a Meca, e fazer uma saudação a Alá, por causa do nosso aluninho islâmico. Aí a maioria, professor, eu sou católico, eu sou cristão, professor. E aí? Como você resolve esses conflitos? Todos aqui devem excluir aquele aluno de religião diferente, ou todos devem ser excluídos pela religião dele? Qual que foi a conclusão que se chegou? Estado laico. Aonde for uma repartição pública, o Estado não pode ter nenhum vínculo religioso, não pode tomar partido, não pode favorecer nenhuma religião. Todas as religiões, todas as crenças fazem parte da nossa sociedade e o Estado não pode ferir nenhuma, não pode se intrometer em nenhuma. E, aliás, deve proteger quem for um manifestante daquela fé. Isso aí depois é o Estado laico. Mas, enfim, as guerras religiosas enfraquecem a ordem medieval e o pensamento da igreja. Outro fenômeno que enfraquece, as grandes navegações. As grandes navegações provam que o mundo não é plano. As grandes navegações vão fazer com que os europeus tenham contato com inúmeros povos do mundo e contato com inúmeras tecnologias, inúmeras crenças, inúmeras plantas, inúmeros alimentos, inúmeras culturas. Essas culturas vão influenciar a europeia. Então, por exemplo, coisa que antigamente era inconcebível, no período medieval, você abrir um corpo para você estudá-lo, você exercer práticas medicinais, determinadas práticas medicinais, você não podia exercer porque a igreja considerava bruxaria, ou ela considerava uma heresia, O contato com povos de medicina avançada, como os indianos, os chineses, aqui no Brasil, aqui na América, em termos de tecnologia, na extração, na plantação, confecção de remédios, frutos de ervas, tudo isso vai influenciar e vai enfraquecer o poder da Igreja Católica. Intelectualmente, esses fatores vão contribuir
para que floresça no século XVII e século XVIII o movimento iluminista, que vão fazer frente a percepções medievais. Qual é o contexto histórico do iluminismo? Você tem um contexto, que tipo de contexto histórico? Você tem, agora para todos os oitavos, você tem um grupo social que está desde o século XIII, desde o século XII, ascendendo, crescendo. Eles estão, a nobreza, ela tem prestígio, o clero não é diferente, né? Mas a nobreza, ela tem prestígio, só que ela geralmente, por não trabalhar, ela é endividada. Posteriormente você vai ter uma nobreza rica, uma pequena nobreza que começa a fazer empreendimentos financeiros, né? Na Inglaterra você tem a gentry, né? Os gentlemen, mas a gentry ela começa a fazer ali no século XVIII, no início do século XVIII, ela começa a se manifestar de tal forma no qual ela é nobreza, ela tem terra, só que ela tem também mercadorias, porque eles sacam que as terras te dão prestígio, mas o que te dá dinheiro é comércio. As guerras passam a ser o que antes era fonte de tentativa de ascensão social. Eu vou para a guerra para conseguir terra, para conseguir mais prestígio. Agora não, você pode ter terra, você pode ter muitas terras, só que para você manter essas terras você vai precisar de dinheiro. Para você conseguir mercadorias, pagar, remunerar os trabalhadores, que vão cada vez mais se livrando da servidão, você vai precisar de dinheiro. Você pode ter terra, mas sem dinheiro, terra te dá prestígio. Mas nesse contexto histórico aqui, dinheiro começou a ser uma exigência. Você precisava de dinheiro para fazer guerra, para fazer um castelo, para comprar alguma coisa, né? Porque a nobreza, ela gasta mais do que ela arrecada. Os castelos devem ser suntuosos, as roupas devem ser das mais exuberantes possíveis. O nobre, ele não trabalha, então ele precisa que alguém trabalhe para ele. E aí? Então você tem um grupo ascendendo. Que grupo que é esse? São os burgueses. Eles podem não ter terras, mas eles possuem dinheiro. E eles começam a comprar títulos de nobreza. Eles começam a comprar prestígio. Só que mesmo comprando prestígio, você tem uma grande maioria de burgueses que não tem título de nobre, de barão, de duque, de etc. E esses burgueses que emprestam dinheiro, que empregam pessoas, que trazem mercadorias dos quintos dos infernos para a Europa, eu vou começar a questionar, eu trabalho. O cara não trabalha, ele herda aquilo lá. E você vai ter inúmeros pensadores que vão contribuir para um tipo de pensamento que vai favorecer a ascensão da burguesia. Quais pensadores, professor? Vocês, depois nas próximas aulas eu trago, você vai ter o John Locke, grande pensador inglês. Depois nós vamos ter outros, mas o contexto social desse período você tem uma grande distinção social, você tem muito ricos e você tem extremamente pobres. Você tem pessoas extremamente ricas sem expressividade social, né? E o favorecimento concedido à nobreza, ele não é o mesmo concedido aos burgueses. Então, você vai ter inúmeros burgueses, trabalhadores que trazem mercadorias, sendo prejudicados pelo Estado monárquico. O Estado monárquico, que quase não cobra impostos dos nobres, vão começar cada vez mais a intensificar os seus impostos contra a burguesia, contra as mercadorias burguesas.
Dentro desse contexto social, é um contexto que você já tem uma efervescência social. Senhor, quero saber, quero entender um pouquinho mais sobre esse período. Eu gostaria de ter algumas obras, gostaria de ver alguns filmes sobre esse contexto que o senhor está falando. Olha, do contexto, tem um romance histórico do século XIX, só que ele atua em meados do século XIX, tá? Do Alexandre Dumas, ou Dumas, tá? Que escreveu O Conde de Monte Cristo. Tem o Conde de Monte Cristo, assista, é um belo filme. Tem o Homem da Máscara de Ferro também, mas O Conde de Monte Cristo, assista, é um belo filme, assim como também é um belo livro. O senhor falou da Inglaterra, professor, da Gentry. Você tem livros como Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que também tem filme, um filme de 2005, fabuloso, lindo, se eu não me engano, ganhou até um Oscar. Da Jane Austen, você tem Razão e Sensibilidade, que também tem filme, que o livro e também é baseado no livro, que é fascinante. Tem Emma, eu não sei se tem filme, mas o livro é fascinante. E para entender esse confronto, esses pensamentos distintos da Igreja Católica, professor, você tem o pensamento de ciência que começa a crescer dentro da sociedade europeia em detrimento daquele pensamento religioso medieval. Você tem o livro Frankenstein, da Mary Shelley, fabuloso livro, que também tem inúmeros filmes, qual eu não vou saber lembrar para os senhores, mas o livro é muito bom, muito bom, muito bom, de uma autora extremamente sensível, fabulosa, né? Mas enfim, o contexto social que precede o iluminismo é de extrema miséria e de extrema riqueza, exuberância. Então você tem pessoas extremamente pobres e pessoas extremamente ricas, os pobres e os burgueses. E rente a isso você tem pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente ilustres, que geralmente não eram ricas, os nobres. A burguesia ela vai cobrar maior influência política, que atualmente vocês, convenhamos, quem tem mais dinheiro atualmente tem mais influência. Aqui na cidade de Avaré mesmo, os mais ricos da cidade de Avaré aqui, eles gozam de certos prestígios. Eu sempre costumo dizer, olha, para os alunos, eu sou completamente não, eu sou contra, não sou tão radical assim, mas eu sou contra o uso de entorpecentes. Eu não acredito que o uso de entorpecente favoreça a pessoa de alguma forma. Eu tenho muitos alunos, professor, nossa, mas tal fulano usava maconha, o cara era foda, Professor, mas Shakespeare, diz que Shakespeare usava cannabis, a maconha e que Shakespeare era foda, professor? Mas você não é Shakespeare. Shakespeare era foda, você é só maconheiro, Oxe, o Shakespeare é o cara, pô. E outros, não, professor, que quando eu uso maconha eu tenho uns pensamentos, sabe, que sóbrio eu não tenho, uns pensamentos, nossa, muito foda, professor. Mas que tipo de pensamento é esse aí? Aí o cara explica, fala, puta que eu pariu, você precisou chapar para ter esse tipo de pensamento aí, nossa senhora, no banheiro você tem, porcaria. Geralmente quem fala, eu nunca vi um aluno que dissesse isso que fosse inteligente. Um maconheiro que dissesse isso que fosse inteligente, mas enfim, eu sou contra o uso de entorpecentes. Só deixa eu retomar uma questão para que fique mais claro aqui. Eu creio ter explicado os tópicos, só para que os senhores lembrem. Divisão social, estrutura agrária, pensamento medieval,
humanismo, guerras religiosas e grandes navegações. Né? Voltando para o contexto histórico que nós estamos falando, a sociedade... só para concluir, perdão que eu tô confundindo, porque é aula para 3 salas, só que em uma sala tem uma exigência diferente. Só para encerrar a reflexão, mas os maconheiros, meus alunos pobres, e os maconheiros da universidade são tratados de forma muito distinta da universidade que eu conheço. São tratados de forma muito distinta. Enquanto os meus alunos já são enquadrados pela polícia com soco na cara, tapa na cara, esculacho, né? Os maconheiros que eu conheço da universidade usam tranquilamente e dificilmente são abordados. Os meus alunos usam roupas, né? Geralmente, alguns, né? Falsificadas. Os outros lá da universidade já usam roupa polo, original, carrinho do ano. Né? Então você vê que a postura, hoje em dia, o poderio financeiro interfere sim na forma como o Estado te trata. Né? Só que no contexto histórico, e agora eu retorno, no contexto histórico que nós estamos aqui trabalhando, né, não havia esse empoderamento daqueles que tinham dinheiro. Quem tinha poder? Nobreza e clero. Então você vai ver uma série de manifestações para favorecer aqueles que trabalham, porque querendo ou não, a nobreza ela tem dinheiro, mas ela trabalha. A burguesia ela tem dinheiro, mas ela trabalha. O cara é um mercador, ele vai em tal lugar, busca produto, vem, vende, é um homem de negócio, enquanto você vê a nobreza, não. A nobreza é mestre em gastar dinheiro. Já vou encerrar a aula aqui que tá dando quase o horário da minha aula da universidade. Mas enfim, o contexto histórico do iluminismo, né, e eu expliquei aqui como você tem uma série de fatores que vão contribuir para o iluminismo lá na frente, que vão ser temas do iluminismo lá na frente. E o contexto histórico do iluminismo é de extrema desigualdade social e política. Não é? E você vai ter um grupo, não só os iluministas, mas também os burgueses, questionando, não só um grupo intelectual, mas também um grupo financeiro, social, questionando a hegemonia daquela estrutura que vinha desde o período medieval. Clero e nobreza, clero e nobreza. Né? Os intelectuais eles vão questionar porque, primeiro que a nobreza, que o clero ele tinha intelectualmente muitas restrições, ele impunha muitas restrições intelectuais e os iluministas estavam querendo se distanciar daquilo. Né? E em busca de um mundo mais justo, eles procuram favorecer aqueles que tiram o sustento do suor do seu rosto, coisa que o John Locke fala, né? E não daqueles que nascem com um dado título, que segundo eles foi dado por Deus, e ali ficam. Começa a existir a crença de que para que você tenha distinção social, você precisa conquistá-la por meio de esforço, não por meio de herder, não por ser um herdeiro, não por ser um nobre. Então você tem esse questionamento da ordem social vigente desde o período medieval. Você tem esse questionamento vindo da burguesia e vindo também da classe, dos grupos intelectuais, que nós vamos chamar posteriormente de iluministas. 2 fatores que contribuem entre si por causa de inúmeros outros fatores citados na aula, que vão favorecer a derrocada dessa visão medieval de mundo, dessa estrutura medieval de sociedade. Esses fatores vão contribuir para o declínio dessa estrutura social, desses grupos sociais.
De forma muito resumida é essa aula, muito resumida. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato. Eu estou para fazer um vídeo especificamente para resolver 3 dúvidas. A Laís me mandou uma dúvida do oitavo B. Os outros alunos não mandaram dúvida nenhuma, a maioria. Teve mais 2 alunos que mandaram dúvidas também, só que esses eu não sei o nome porque eles não colocam foto na foto do WhatsApp. Então não sei, tá lá, sei lá, um desenho lá, e o outro está sem foto. Aí eu vou fazer um vídeo respondendo essas questões, mas de forma muito resumida a aula aqui, eu faço as 2 aulas, faço um panorama do contexto medieval, faço um panorama de elementos que vão contribuir para a derrocada desse elemento medieval, e no final da aula agora eu faço uma reflexão sobre os fatores que permeiam a sociedade onde floresce o iluminismo, fatores que vão contribuir para atacar a ordem medieval vigente. Fatores que provêm especificamente de 2 grupos: burguesia, um grupo financeiro, político, exigindo poderes políticos, mas um grupo social com base financeira, e um grupo intelectual, que vai defender ideias, que vão favorecer esses grupos burgueses. Mas enfim, é interessante que o burguês, ele é um cara que ascende socialmente. Nesse período que nós estamos vendo aqui, diferente do período medieval, onde você nasceu pobre, você vai morrer pobre porque Deus quis. Agora, como você tem um enfraquecimento do poder intelectual da Igreja Católica, você fala, não, peraí, se eu nasci pobre, eu posso ascender na vida desde que eu me empenhe. Por que eu posso? Porque tal fulano fez isso e ascendeu na vida. Tal fulano fez aquilo e ascendeu na vida. Então eu também posso. Então, neste contexto aqui, há uma ideia de que você pode transformar a sua vida, sim, partindo de condições, partindo de ações suas no mundo concreto. É um período que você já começa a notar uma ascensão social e uma alteração social muito vigente na Europa. Ascensão social, você vê pessoas ascendendo socialmente, pessoas enriquecendo, empreendimentos dos mais variados, de comércio, de banco, de construções, enquanto você tem o clero tentando se manter o mesmo e a nobreza tentando se manter a mesma. Nas próximas aulas nós tornamos a discutir.